Como que eu posso vender para o governo se a minha empresa é nova e eu ainda não tenho atestados? Então vamos lá nesse vídeo, eu vou te dar uma saída fácil, fácil, fácil. Você que tem uma empresa recém-aberta e escutou falar que para vender para o governo precisa de atestado. O que é isso atestado? Bom, eu preciso comprovar que eu já realizei antes esse serviço, senão eles não vão me aceitar. Então eu vou te dar uma saída para você que ainda não tem esses atestados. Segue aqui comigo no vídeo. Antes de eu te falar, então, qual que é a saída para você que ainda não tem atestado, que você vai participar de licitação, eu quero só te mostrar aqui na prática, tá? Vou pegar um edital. Eu peguei um edital de concorrência de serviços de engenharia que fica mais fácil, tá? Para a gente assimilar essa questão aí de atestado de capacidade técnica. Então, presta atenção. O órgão público, quando ele vai contratar alguma coisa, ele lança um edital. Esse edital vem todas as regras do que você vai ter que entregar, como é que você vai entregar, quanto que ele vai pagar, e você tem que ter um monte de documentos, tá? Você tem que ter essa documentação e entre esses documentos, um dos documentos, são vários documentos, mas entre esses documentos, um deles são esses atestados, né? Esses atestados é simples de entender, tá? Eu já realizei isso aqui antes. Ah, tá, então eu vou construir um prédio. Bom, eu já construí um prédio. Vou construir um prédio de 100 andares. Eu já construí um prédio com andares próximos aí de 100 andares. Vou construir um prédio de 10 andares. Eu já construí um prédio de 10 andares, tá? Então, você vai comprovar que você já fez. Serviço é a mesma coisa, precisa fazer a limpeza do prédio. Sim, eu já realizei serviço de limpeza de prédio. Então, o atestado, ele quer que você diga para a administração que tem uma segurança, que você não já fez isso antes, que você já tem uma experiência, né? Quando a gente vai, por exemplo, no dentista, vai fazer lá um procedimento um pouco mais específico, né? Por exemplo, vai fazer um clareamento e a gente tem medo, né? Que será que vai estragar meu dente? Será que ele vai fazer certo? Você vai procurar o que? Uma indicação, alguém que já fez. Quer dizer, você quer comprovar que aquele profissional já realizou aquilo antes. Então é isso que acontece na licitação, simples de entender. Agora vamos para a parte difícil, tá? Você vai escutar isso se dividir em duas etapas: a capacidade técnico-operacional e a capacidade técnico-profissional. Flávia, o que é isso? Então vamos lá que eu vou te explicar. Quando a gente tem profissões que são regulamentadas ou algumas profissões específicas, que é, por exemplo, o caso de obra, serviço de engenharia, então o serviço também é de nutrição, por exemplo, nós temos a divisão desses atestados da seguinte forma: técnico operacional é da empresa, é a pessoa jurídica. Então eu quero saber se a empresa Construções Limitada já construiu um prédio similar ao prédio que eu vou construir aqui, tá? E além disso, eu quero saber se o engenheiro João, que vai ser o engenheiro responsável por essa obra, se ele também já construiu um prédio, tá? Então, essa é a divisão que tem nesses setores, que tem profissões regulamentadas, ele tem essa divisão, como acontece com obra, serviço de engenharia, entre capacidade técnico-profissional e operacional, tá? E aí ele vai exigir, ele pode exigir esses atestados do profissional e da empresa, tá? Ou de um ou de outro, ou dos dois. Já em outros tipos de serviços mais gerais, isso aqui, geralmente, eles exigem de um e de outro. Por exemplo, vai fazer um treinamento, né? Vai realizar um treinamento. Tanto faz, então exige da empresa ou exige do professor, ainda que o professor já tenha ministrado esse curso, mas em outra empresa, ele está comprovando que ele tem o know-how, tá? Então aí já é um pouco mais flexível em outros tipos de serviços, tá? E como que vai funcionar então se você não tem esses atestados? Ah, professor, eu não tenho esses atestados, eu acabei de abrir, o que eu faço, tá? Então, uma saída para você que ainda não tem esses atestados. Primeiro, presta atenção, tá? Por mais óbvio que isso possa parecer, não é tão óbvio assim, porque eu trabalho há 21 anos nessa área e cansei de ver fornecedor perder oportunidade por causa disso aqui, porque não sabia dessa saída. E aí, quando ele veio me consultar, já era tarde demais, tá? Já era tarde demais, a licitação já tinha passado, ele tinha perdido aquela oportunidade. Então, a primeira saída, o que você vai fazer?
Você tem que saber, e para você saber isso aqui, pessoal, só tem um jeito de saber, tá? Que tá nesse último passo aqui, ó. Se você não conhecer o passo a passo, a rota, eu chamo de rota. Se você não conhecer a rota, tanto a sua, eu tô dentro do óbvio, tá? Não dá nem para pensar em participar de licitação se você não souber a sua rota, que é saber montar todos os documentos um por um, certinho o que, que é um, o que, que é outro, o que, que pode pedir nesse, o que, que pode pedir naquele, saber montar suas propostas, tá? Então, ó, aqui, ó, a sua rota, que é saber montar as suas propostas mais os seus documentos, isso aqui é óbvio. Se você não sabe isso, nem pensa em entrar numa licitação. Você vai se dar mal. Por quê? Primeiro que você vai perder. É claro que você vai perder. Não tem como participar de uma licitação sem ter o conhecimento total, tudo preparado para você saber aqui da sua rota. Você que é fornecedor, que é licitante, que vai vender, tá, os seus produtos, seus serviços para o órgão público aí, que eu chamo de governo. Bom, então isso aqui é óbvio, isso aqui você tem que saber perfeitamente. Se você não sabe, você tem que parar tudo, tem que ir atrás de um método, aprender isso aqui passo a passo, um por um, até não restar dúvida nenhuma, tá? E aí você vai para a segunda fase. Você só vai participar da licitação depois dessa segunda fase, que é o quê? Se você não souber isso aqui, lógico, você vai perder muita licitação, vai perder tempo, vai perder dinheiro, porque pega todo esse tempo que você está investindo aí, tentando, quebrando a cabeça, tentando juntar seus documentos, e não vai dar resultado nenhum. Vai chegar lá na hora do vamos ver, no dia da licitação, você vai ser inabilitado, tá? Agora, além disso, se você não conhecer a rota, tá? Vou chamar aqui de rota do comprador. Quem me conhece sabe que eu chamo de rota. Rota que é um mapa mesmo. É o passo a passo do comprador. O que, que ele tem que fazer, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer. Por quê? Se você não souber isso aqui, olha o que acontece, tá? 90% dos editais tem erros. 90% dos editais tem erros. Isso aqui, ó, é um número aplicado. Tanto eu, que trabalho há 21 anos com licitação, comecei em 1999, trabalhei dos dois lados da mesa, tanto para servidor quanto para fornecedor, tá? Meu pai, na década de 80, já trabalhava com licitação e a gente pôde comprovar isso aqui na prática várias vezes, tá? 90% dos editais tem erros. Então, se você não conhecer a rota do seu comprador, o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, o que, que vai acontecer? Você não vai identificar o erro na exigência do edital, o que inclui erros na exigência de documentos. Entenderam isso aqui? Precisa entender isso para você entender a saída que eu vou te dar, tá? Qual que é a saída que eu vou te dar? Quando a gente pega a Lei 8666, a Lei 8666, que é a lei de licitações, que tem todas as regras, todos os documentos, pega lá para ler do artigo 27 seguinte, você não entende nada. Não entende nada, uma bagunça a legislação. É lamentável a forma que a legislação foi escrita, lamentável, tá? Não dá para entender nada. Tanto que quando eu nem uso isso aqui com os meus alunos, eu não mando, você nunca vai ver eu mandando o aluno meu ler a lei. Eu traduzo para ele, entrego traduzida, tá? Entrego a rota traduzida, porque se ele for ler a lei, ele vai se confundir, não vai entender nada na hora de aplicar, ele vai se prejudicar e eu não levo essa culpa nas minhas costas, não. Por isso que o aluno meu já leva a rota toda traduzida no meu método, tá? Agora aqui, como é que vai fazer essa saída, tá? Então, a Lei 8666, quando ela vai falar de atestado, a pessoa vai ler, vai tentar aplicar, vai aplicar errado, tá? O que acontece? Muitas vezes, essa aplicação errada, e aqui eu já vi professor de cursos que eu me inscrevi afirmando isso daqui, que o atestado tem que ser que prestou aquele serviço para um órgão público. Gente, isso aqui não existe, isso aqui tá totalmente equivocado. Quem falou isso aqui para vocês, esquece, meu, joga fora a apostila, tá? O atestado que você vai entregar, deixa eu tirar aqui o risco para não comprometer. O atestado que você vai entregar, ele pode ter sido emitido tanto por pessoa, órgão público,
né, um órgão, uma entidade pública, quanto por, tá? Tanto então órgão, entidade pública pode emitir para você isso aqui, você presta o serviço, toque seu atestado, quanto por empresas privadas. Claro que se for no CREA, no CAL, você tem um outro patamar, né? Quem é aí de engenharia sabe, tem que levar na entidade, a entidade ela faz a certificação de cada trabalho do engenheiro, do arquiteto, um por um, CAL, CREA, faz essa verificação. Outras entidades não fazem, como a OAB, por exemplo, ela não fica vendo o que o advogado fez, qual que o serviço que o advogado fez, qual que ele não fez, aí não precisa levar lá na OAB. Só a simples emissão pela própria entidade, pela própria empresa já serve, já é a comprovação que eu prestei aquele serviço. Então eu ganho esse atestado é meu porque é a comprovação que eu tenho experiência, que eu já prestei esse serviço, tá? Então, esse atestado aqui, gente, presta atenção, pode ser emitido por qualquer um. Não é só órgão público. Se o edital estiver exigindo que é só órgão público, tá errado. Tá? Uma exigência irregular, cabe impugnação. Então, você pode sim apresentar atestados que você já fez o serviço para empresas privadas. Qual problema tem? Nenhum. Então, a Balmer me contratou recentemente, fui lá, fiz um curso, eu tenho atestado da Balmer. Então, empresa privada, esse atestado serve, a minha experiência, tá? Todos os atestados que eu tenho atestado da Dell desde 2011. Vale, empresa privada, vale do mesmo jeito, tá? Então, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Primeiro, você já começa a prestar esse serviço, né, na esfera privada, tá? Começa a vender para iniciativa privada, para outras empresas privadas, tá? E essa é a primeira saída. Calma que eu vou te dar a segunda, mas essa é a primeira saída. Então aí você vai coletando esses atestados e quando surge a licitação, você tem os atestados similares, você vai lá e apresenta, tá? Perfeito, segunda saída. E olha, se você não conhece a rota do comprador, você não chega nessa solução. Você não chega nessa solução, tá? Você não chega. Por isso que você tem que conhecer. Não se contentem com um resultado medíocre. Medíocre, não estou ofendendo ninguém. Eu estou falando só que medíocre é quando você não chega no seu ápice, no máximo do seu potencial, quer trabalhar com licitações, quer realmente ganhar dinheiro, quer ser vencedor, você tem que chegar no ápice do resultado. Não se contenta em ganhar uma aqui e perder duas lá. Não, tá? Aqui a gente forma licitantes de elite, fornecedores de elite que estão comprometidos a serem os melhores, estão comprometidos a dar o seu melhor para alcançar resultados realmente extraordinários. Isso é sair da mediocridade, tá? Alcançar resultados extraordinários. Eu tô falando isso porque eu gosto muito de vocês. Eu tô falando isso para você porque eu me preocupo com o seu sucesso. Não estaria falando isso daqui. Seria muito fácil eu não falar nada disso, tá? Seria muito fácil para mim não falar nada disso. Mas vamos lá. Então, esses atestados aqui, essa é a primeira saída. Ir lá e prestar no setor privado. Qual que é a segunda saída que você tem? Segunda, vamos lá. Gente, não são todos os editais, tá? Não são todos os editais que exigem esses atestados. Não são. Claro que vai ser mais difícil daí quando a gente estiver falando de uma obra, quando a gente estiver falando de construir uma ponte, construir um prédio, vai ser mais difícil. Então, dependendo do tipo de serviço, é mais difícil. Agora, outros não. Outros que são menos complexos, você vai ver que nem sempre o edital vai exigir atestados. Tá? Atestado é um documento que está dentro do que a gente chama de qualificação técnica, tá? E qualificação técnica, pessoal, olha só, conhecendo a rota do comprador, você aprende que documentos de qualificação técnica podem ser dispensados se for possível. Eu vou fazer aqui uma compra, então eu vou comprar aqui um produto. Preciso pedir atestado? Não! É muito melhor a gente pedir uma amostra do que a gente pedir um atestado que o cara entregou a cadeira, né? Então, vai pedir amostra, é muito melhor pedir a amostra da água mineral do que a comprovação que ele entregou a água mineral. Então, não são todos os editais que exigem atestados. Então, sabendo a rota do comprador, você sabe também que qualificação técnica está entre o rol de documentos que
podem ser dispensados. Isso quer dizer que não é impossível achar edital que não exige atestado. E aqui também você vai participar, já que você não tem ainda atestado, aqui é mais uma oportunidade de você participar. Perfeito, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, tá? Faz a sua inscrição, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo e entra no nosso canal do Telegram, onde a gente forma lá um canal de licitantes de elite com conteúdos exclusivos para você que quer vencer realmente as licitações. Um forte abraço!